Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop de inteligência emocional. É um prazer muito grande ter você aqui comigo, dedicando o seu tempo para você se tornar a melhor versão de você mesmo. Bom, meu nome é Tatiane Souza e eu espero que essa jornada seja significativa para você, tão quanto ela é significativa para mim. Para a gente poder começar, eu quero me apresentar de uma forma diferente para vocês, tudo bem? Mas antes de eu me apresentar, eu quero que você já vá lá no meu Instagram, @palestrante_Tati_Souza, e comece a me seguir. Lá temos muitas dicas bacanas a respeito de inteligência emocional, de comportamento, de carreira, de superação, que eu tenho certeza absoluta que você vai curtir. Bom, meu nome é Tati Souza e eu trabalho na Gente Mais Consultoria e Treinamento. Atualmente sou especialista na área de comportamento humano. Mas Tati, por que você fala atualmente? Sabe por quê? Porque eu já fiz tanta coisa, mas tanta coisa nessa minha carreira, que hoje eu estou trabalhando com a área de comportamento. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso já para te passar o gatilho de que talvez a inteligência emocional te ajude a encontrar verdadeiramente aquilo que lhe faz feliz. Bom, sou administradora de empresas, atuo na área de gestão de pessoas há bastante tempo e sou uma apaixonada por desenvolvimento humano. Eu espero que dentro desse momento, onde você vai conhecer um pouquinho mais da Tati, e possivelmente eu vou conhecer um pouquinho mais de você também, que as nossas histórias não tenham sido cruzadas ao acaso. Um combinado que eu faço em todos os treinamentos, em todas as palestras, em todos os workshops é o seguinte: a partir de agora eu quero te convidar a refletir sobre cada sim que você vai me oferecer. Sabe por quê? Porque eu não quero que você esteja um sim de piloto automático. Mas Tati, o que é um sim de piloto automático? Um sim de piloto automático funciona mais ou menos assim. A pessoa te pergunta, você não tem consciência sobre a resposta e responde sim só para você se livrar de ter que pensar mais sobre o assunto. Hoje, eu quero que você não economize esforços, energias, para que realmente você reflita sobre cada item daquilo que a gente vai discutir. E se você, de alguma forma, quiser verdadeiramente concordar comigo, que essa concordância seja consciente. Então, nada de sim de piloto automático. E para a gente dar aquela brincada, para a gente dar aquela descontraída, ao invés de você falar sim, eu quero que você substitua a palavra sim por uma outra palavra de empoderamento para a gente que faz um sentido gigante, que é a palavra bora. Compreendeu o recadinho da Tati? Se você tiver compreendido, eu acho que você deve ter falado agora um sonoro bora. Bora, Tati, compreendi. Vamos lá então falar a respeito de inteligência emocional. Para a gente poder falar de inteligência emocional, vamos então entender o que é a inteligência emocional, tudo bem? Então, a inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, de compreender as nossas emoções e as emoções das outras pessoas e, a partir disso, ter controle sobre os nossos comportamentos. Nossa, Tati, então a inteligência emocional é tudo isso? É. Primeiro, se a gente não consegue reconhecer as nossas emoções, a gente não sabe o que precisa fazer para lidar com elas. Segundo, se a gente não consegue reconhecer as emoções das pessoas que estão à nossa volta, a gente não consegue ajudá-las a estar em sincronia com a gente, ou de nós com eles. Então, o reconhecimento, a percepção, a consciência sobre inteligência, sobre as suas emoções, é o que remete o título de inteligência emocional. Diferente do que muita gente fala, que inteligência emocional é você conseguir controlar as suas emoções, a gente vai aprender que inteligência emocional é a habilidade de você reconhecer as suas emoções
para você poder controlar os seus comportamentos, que é o reflexo do que está acontecendo internamente conosco. Você vai conseguir compreender ao longo do nosso workshop o quanto isso faz diferença no nosso dia a dia. Supondo que nós estamos bravos. Alguma coisa aconteceu e, nossa, essa coisa me tirou totalmente, né, da minha zona de conforto, me deixou chateado, me deixou bravo. Quando a gente está com a emoção da raiva, o que geralmente acontece? Bom, existem algumas pessoas que vão gritar, outras pessoas vão ficar, né, com a cara fechada, outras pessoas vão bater na mesa, vão falar mais alto, vão bater em coisas. Depende da sua forma de expressar a raiva. Tati, o que é essa forma de expressar a raiva? É o comportamento. Então, eu quero que você entenda desde o comecinho do nosso treinamento que emoções a gente não controla. Ela vai chegar, mas a reação que eu tenho frente àquela emoção pode mudar tudo, inclusive pode mudar a minha vida, a forma de eu me relacionar com as pessoas à minha volta. Então, se você está gostando do assunto, fica por aí, que tem bastante coisa legal para a gente poder ver ainda, tudo bem? Então, partindo do pressuposto que inteligência emocional é essa capacidade de reconhecer as nossas emoções e as emoções das outras pessoas, vamos tentar entender um pouco a respeito de emoções, para a gente poder também dar sequência a esse nosso aprendizado. Para a gente poder falar de emoções, então a emoção, o que ela é, Tati? A emoção é uma reação, é uma sensação física que a gente, né, que vai ser provocado por algum estímulo, que pode ter sido um sentimento ou um acontecimento. As emoções, então, elas são uma reação física que acontece dentro do nosso corpo. Tati, como assim? Explica para mim. Eu vou voltar lá no exemplo da raiva, tudo bem? Lá no exemplo da raiva, então, eu trouxe para você que às vezes uma situação aconteceu, te deixou chateado e uau, você ficou com raiva. Se você tem aquele estilo de temperamento mais explosivo, quando a raiva chegar, você vai devolver para a primeira pessoa que estiver na sua frente, às vezes através de um tom de voz mais alto, mais áspero, mais ríspido. Então vamos supor que você, né, tem o hábito de gritar com alguém quando você está sentindo raiva, ok? Antes do grito, quando a raiva acontece, ela causa uma reação física no seu corpo. Existem pessoas que acabam percebendo que tremem quando estão com raiva, tem gente que fica com um nó gigante na garganta, tem gente que sente uma dor, né, na barriga, tem gente que percebe uma pontada na cabeça, né, então né, como se fosse umas fisgadas na cabeça quando estão de posse da raiva. O que é isso, Tati? É a raiva fazendo isso no nosso corpo? Mais ou menos, é a reação físico-química que a raiva tem quando a gente sente, que acaba sendo colocada dentro do nosso corpo. Então, existem muitas coisas que às vezes a gente acha que é simplesmente o nosso corpo porque nós estamos doentes, que na verdade vem das emoções. O nosso corpo, ele fala, o nosso corpo, ele se comunica com a gente, principalmente se eu tiver consciência sobre aquilo. Eu vou voltar um slide para a gente poder ler de novo que inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, de compreender as próprias emoções, as emoções dos outros e a partir disso ter controle sobre os nossos comportamentos. E aí a gente percebeu que emoção é uma reação física que vai ser provocada por algo que vai acontecer dentro do meu corpo. Então, uma vez que eu tenho consciência sobre o que acontece no meu corpo, quando eu estou de posse de algum tipo de emoção, eu entendo o que isso pode provocar, né? Que tipo de desencadear de atitudes isso pode provocar. Então, se você vem tendo dores de cabeça frequente, se você vem tendo dor de estômago frequente, nó na garganta frequente,
dores musculares. Eu quero que você fique por aí, porque a gente vai falar o quanto isso pode estar atrapalhando a sua vida e não tem nada a ver com uma patologia, ou seja, né, uma deficiência do seu corpo. Pode estar sim sendo algo que está vindo da sua mente, através das emoções. Tudo bem? Então a emoção é uma reação física que vai acontecer quando, a partir do momento que existe uma interação, ou seja, eu fui estimulado de alguma forma para que aquela emoção desencadeasse. Esse estímulo, ele pode ser um estímulo interno, pode ser um estímulo externo. Tati, melhora essa explicação para mim. Claro. Quando a gente fala de estímulo interno, quer dizer que não aconteceu nada à minha volta, mas o meu pensamento mandou um gatilho para o meu cérebro que startou uma emoção. Sabe aqueles pensamentos negativos? Às vezes a gente se vê pensando neles sem nenhum motivo aparente em volta, e você percebe que o seu dia mudou por causa daquele estímulo, daquele pensamento que você teve. É justamente nisso que eu quero que você preste atenção. Então isso é um estímulo interno que você está mandando para o seu cérebro, e mandar esse estímulo interno para o seu cérebro faz com que o seu corpo reaja da mesma forma se tivesse acontecido externamente. Tati, então o que é o externo? O externo sempre é algo que não está no seu controle. Vai acontecer no seu entorno e você vai acontecer no seu entorno, a emoção vai aflorar e você precisa ficar consciente sobre que tipo de comportamento você escolhe para você deixar essa emoção fluir. Tá fazendo sentido para você até aqui? Eu espero que sim. Se não estiver fazendo sentido, coloca lá nas dúvidas, nos comentários. Olha, Tati, mas e isso, aquilo? Porque é importante você ir fazendo as suas anotações, porque às vezes a ficha não vai cair agora quando você está assistindo o vídeo, vai cair depois. E se você tem anotação, é fácil de você voltar e tentar entender o que aquilo pode estar representando para você. Uma coisa importante também, que eu acabei nem falando no comecinho lá do nosso treinamento, do nosso workshop, é que se você estiver assistindo essa aula com um bloquinho de notas na mão, um pedaço de papel, caneta e tudo mais, ele acaba sendo muito mais assertivo, porque você vai anotando os seus insights. Então, quero fazer esses combinados com você, porque o meu objetivo é que você saia dessa aula diferente do que você entrou. Tudo bem? Vamos continuar então. Então, a gente já entendeu que as emoções, inteligência emocional, é a capacidade de nós conseguirmos perceber as nossas emoções e as emoções do outro para mudar o nosso comportamento. E a gente já entendeu que emoção é uma reação que acontece física no nosso corpo, que faz com que a gente reaja às situações. Mas o que pode ser a diferença entre emoções e sentimentos? Vamos lá, se a gente parar para refletir. Bom, parece que são duas coisas muito parecidas. Faz sentido para você isso também? Para mim, sim. Então, Tati, emoções e sentimentos, nossa, parece que é a mesma coisa. Se eu estivesse com você agora na minha frente, eu te perguntasse, o que você acha? Qual é a diferença entre emoções e sentimentos? O que você diria para mim? Vai lá e faz um comentário também no nosso chat, porque a gente vai percebendo que tipo de insights vocês vão tendo. Anota lá no seu caderno. O que você acha que são essas emoções, esses sentimentos? Bom, quando a gente fala de emoção, a emoção é algo que acontece dentro do nosso corpo e não necessariamente ela se materializa para fora do nosso corpo. Por quê? Você já conheceu pessoas que não se sentem à vontade em expressar as próprias emoções? Eu acho que você conhece esse tipo de pessoa. Se de repente ela não for você mesmo, né? Então, uma emoção, né? Às vezes, eu tô triste. Ok, eu tô triste. O que a emoção tristeza acaba trazendo pra gente? Às vezes uma lamentação, às vezes um choro, às vezes você fica mais deprimido. O que é esse estar deprimido? É o sentimento provocado pela emoção.
Então, a diferença entre emoção e sentimento é que a emoção, ela está aqui dentro da gente e às vezes ninguém em volta consegue perceber, só a gente mesmo. Tem gente muito, muito boa não em controlar as emoções, mas em oprimir as emoções. Mas, Tati, qual que é a diferença de controlar e de oprimir? Simplesmente a consciência e o que isso acarreta na nossa vida. Se você consegue ter percepção para reconhecer as suas emoções, aceitar as suas emoções e cuidar delas, você está cuidando da sua mente e do seu corpo. Se você reprime essas emoções, ou seja, a emoção está aqui dentro, mas você não deixa ela sair para que as outras pessoas percebam de forma nenhuma, você está prendendo isso, toda essa energia, às vezes negativa, dentro de você. E isso vai se materializar onde? No seu corpo, através das dores de cabeça, das dores de estômago, do nó na garganta, das dores musculares, como a gente viu há pouco tempo atrás. Então, o sentimento é a forma que nós temos de levar adiante aquilo que está acontecendo dentro da gente. A emoção, ela sempre vai levar a gente a reagir diante de um acontecimento. E essa reação pode ser entendida como um sentimento. Então, de acordo com a reação vivida, pode acontecer várias reações físicas, inclusive dentro do nosso corpo, que vai quase sempre ser chamado, denominado, entendido de sentimentos. Então, quando você fica muito nervoso, e se você é aquela pessoa nervosa, tipo aqueles italianos, né? Se você está muito nervoso, o que vai acontecer? Você vai ficar... A primeira coisa que acontece na sua reação é você ficar vermelho. Aí, às vezes, é a sua voz alterar ou ficar até um pouco mais trêmula para você poder conversar com a pessoa. Aquilo a gente pode dar o nome de sentimento. Então, é a reação que vai acontecer com você frente a uma emoção, frente a uma situação que você está passando. Tati, o que significa o choro, então? Muita gente me fala que não é legal chorar perto das outras pessoas. Inclusive, eu fui educada, Tati, numa casa em que meu pai e minha mãe falavam pra mim: engole esse choro, menino, engole esse choro, menina. Eu não quero ver você chorando de mimimi por canto da casa, não. Se você é um homem ainda, possivelmente você deve ter ouvido a frase: engole esse choro, homem não chora, que coisa feia é essa? Então, às vezes os nossos pais, por quererem o nosso bem, acabaram treinando, acabaram ensinando a gente a reagir de uma forma não positiva às nossas emoções. E o que acontece? Acontece que, infelizmente, às vezes, como eu fui ensinado lá na infância, eu acabo perdendo a capacidade de externar esses sentimentos através das emoções quando elas acontecem, pelo fato de eu entender que se eu fizer isso, eu vou me tornar uma pessoa mais fraca. Então, quer dizer que às vezes, por amor, o nosso pai, a nossa mãe, ou as pessoas que nos educaram na nossa infância, fizeram a gente entender que a gente ter sentimentos nos deixa mais fraco. Inteligência emocional é você conseguir reconhecer as suas emoções e as emoções das outras pessoas para você poder mudar o seu comportamento. E aí, eu tenho uma dica muito valiosa para poder te passar neste momento do nosso workshop. Se você, por algum motivo, foi educado dessa forma de entender que se você sentir emoções, você se torna uma pessoa mais fraca, existe uma grande probabilidade de você não estar conseguindo ser o seu eu autêntico, realmente a felicidade, de uma forma autêntica, porque você deve estar reprimindo muitas emoções dentro de você. E isso vai atrapalhar a sua vida,
seus relacionamentos, a sua carreira. Isso pode colocar o seu emprego em xeque, porque às vezes o que acontece é que a gente reprimindo as nossas emoções, a gente perde empatia pelas emoções das outras pessoas. Ué, Tati, como assim? O que você quer dizer com isso agora? Então, quando a gente reprime muito as nossas emoções, a gente não consegue perceber as emoções das outras pessoas também. Isso te faz uma pessoa mais dura. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas essa pessoa não tem sentimentos, Tati. É por isso que ela faz isso com outras pessoas. Não é que ela não tem sentimentos. Acontece que ela está sendo tão dura com ela mesma que ela somente repete o comportamento quando está diante de outras pessoas. Faz sentido isso para você? Então, vamos entender que você expressar as suas emoções te conecta muito mais facilmente com as emoções das pessoas à sua volta. E isso é algo importantíssimo para a sua vida, para os seus relacionamentos, para o seu sucesso. Existe um livro que eu quero super indicar para você, da Brené Brown. Quem é a Brené Brown? A Brené Brown é uma pesquisadora que pesquisa justamente a vulnerabilidade, ou seja, quanto mais expostos a gente está ao ridículo, quanto mais expostos a gente está à percepção nua e crua das outras pessoas sobre mim, a gente chama isso de vulnerabilidade. Estou vulnerável às situações, às pessoas à minha volta. E a Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela traz para a gente justamente um conceito oposto ao que a gente sempre acreditou. A gente sempre acreditou que quem consegue controlar, oprimir as suas emoções são pessoas mais fortes. E ela trouxe para a gente experimentos de anos de pesquisa que comprova que, na verdade, as pessoas mais bem-sucedidas, mais flexíveis, mais fortes são aquelas que conseguem estar vulnerável frente às situações e às pessoas em volta. São aquelas pessoas que não precisam ser perfeitas para achar que tem mais valor, para achar que de repente tem mais autoridade sobre uma outra pessoa. É uma leitura muito legal e eu super indico que você tenha, que você faça, se você perceber que é hora de entrar um pouco mais fundo a respeito da inteligência emocional. Uma outra coisa também, falando sobre a inteligência emocional, é a questão da etimologia da palavra. Ai, Tati, o que é isso? O significado da palavra. Então aqui, a etimologia da palavra emoção indica que ela tem origem no latim, na palavra esmovere, que significa mover para fora ou afastar-se. Esse significado demonstra a reação natural das emoções. Ou seja, quando nós temos uma emoção, nós precisamos movê-la para fora. Mas, Tati, movê-la para fora como? Aí é justamente o que a gente vai falar desse ponto do nosso encontro para frente. Como é que eu movo as minhas emoções para fora de uma forma assertiva que vai colaborar com os meus sonhos, com as minhas metas e não vai prejudicar as pessoas à minha volta. Vamos lá? Para a gente poder então falar um pouquinho a respeito disso, eu vou explicar para vocês um pouquinho de emoções e nós vamos refletir sobre que tipo de emoções a gente costuma sentir no nosso dia a dia. Então vamos lá. Existem algumas emoções que são emoções bases do ser humano. Todos nós sentimos essas emoções. Quais são elas? A alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Ai, Tati, mentira, eu não tenho medo, eu sou uma pessoa audaciosa, destemida, o medo não faz parte do meu dia a dia. Ué, se o medo não fizesse parte do seu dia a dia, possivelmente uma hora dessa você estaria morto, porque o medo é que faz com que a gente tenha cuidado com a nossa própria vida, ele que cuida, da nossa vida, do que a gente precisa acontecer para continuar
para sobreviver, é a nossa emoção da sobrevivência. Mas vamos lá. Que tipo de emoções você costuma sentir no seu dia a dia? Você costuma acordar uma pessoa mais alegre? Ou de repente mais melancólica, mais triste? Ou de repente uma pessoa com bastante ansiedade, né, que acaba sendo o reflexo do medo? Ou você já acorda pé da vida, né, com raiva de tudo, do telefone ter despertado e ter acordado você? Que tipo de emoções você se conecta em grande parte do tempo que você está acordado, né, do tempo que você está vivendo? Por que é importante da gente perceber que tipo de emoções a gente está acostumado mais a entrar na vibração? Porque isso é inteligência emocional, capacidade de reconhecer as próprias emoções, depois as emoções das outras pessoas para mudar os nossos comportamentos. Então, uma vez que você tem mais facilidade para entrar na conexão da alegria, isso quer dizer que você, na grande maioria do tempo, tem sentimentos, tem comportamentos de uma pessoa com base emocional, a alegria. Ai, Tati, mas é tão ótimo sentir alegria e as outras emoções são tão negativas. Calma que eu vou falar tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos de cada uma dessas emoções, inclusive da alegria. Mas antes de eu fazer um spoiler, né, antes de eu já colocar para vocês o que significa cada uma delas, eu quero que você reflita e que você anote aí no seu caderno, que você anote no chat. Que tipo de emoções você está acostumado a sentir no dia a dia? Tati, eu nunca parei para prestar atenção nisso. Você e a torcida do Flamengo toda, né? Porque realmente nós não somos treinados incentivados a olhar para as nossas emoções, porque a gente entende que, de novo, coisa de emoção é coisa de gente fraca. Se eu estou tendo que olhar para a minha emoção é porque eu estou doente. E eu estou falando para você que você não precisa estar doente para você querer olhar para dentro de você mesmo. Só que para que isso possa ser possível, você precisa ter tempo para fazer isso. Você precisa estar na conexão de perceber quais estão sendo as emoções que você sente no seu dia a dia. Então, se você não tem essa resposta de uma forma fácil, de uma forma simples, de uma forma consciente, eu quero que você comece a perceber, durante uma semana é mais do que o suficiente, que tipo de emoções você sente. Então, eu quero que você passe, durante esses 7 dias, anotando sobre as emoções, alegria, tristeza, raiva e medo, que você vem sentindo no seu dia a dia. Tati, mas que tipo de anotação eu faço? Bem simples. Qual é a emoção que você está sentindo naquele momento? O porquê você está sentindo aquela emoção? Lembra? Inteligência emocional, capacidade de reconhecer as próprias emoções. Vamos começar a treinar essa capacidade de reconhecer as próprias emoções para dizer que sim, eu tenho inteligência emocional. Então você vai lá com seu caderninho e você vai perceber a emoção, percebeu a emoção, anotou. Anotou o quê? O título da emoção é raiva, é tristeza, é alegria, é medo. Anotou a emoção base e o porquê que você acha que aquilo está acontecendo, que aquela emoção está tomando conta de você. Tati, por que você trabalha só com 4 emoções base? Existem vários estudos científicos e um deles aponta que nós somos dotados de 4 emoções base. E dessas 4 emoções base, existem todas as outras variações de emoções, de combinações de emoções que a gente pode ter. Por isso que eu trabalho com essas 4 emoções base, até porque fica muito mais fácil de a gente conseguir compreender o conceito e aplicar esse conceito dentro do nosso dia a dia. Tudo bem? Então, a gente está lá, 4 emoções base, percebi a emoção, vou lá no meu caderno, anoto qual é a emoção e o porquê que eu acho que aquela emoção foi disparada, acabou acontecendo, acendendo dentro de mim. Tudo bem? Então, isso é exercício para vocês poderem responder
com mais segurança sobre que tipo de emoções você costuma sentir mais no seu dia a dia. Se você já tem essa resposta, então a gente vai continuar a nossa jornada e eu vou te explicar quais são os pontos positivos e negativos de cada uma das emoções base, até para que você possa utilizá-los da melhor forma possível, através do quê? Através da mudança dos seus comportamentos. Lembra? Mudança de comportamento é que as pessoas percebem, porque as emoções até então, elas estão dentro da gente e a gente vai precisar aprender a colocá-las para fora, movê-las para fora da forma mais assertiva possível. Então vamos lá. Eu vou começar com a emoção base alegria. Tudo bem? Então, qual a emoção base alegria, que todo mundo acha que é uma emoção somente positiva? A gente vai falar do ponto positivo e negativo de cada uma delas. Então, qual a emoção base alegria? No ponto positivo, você se torna o quê? Uma pessoa com que tipos de comportamentos? Você se torna otimista, agradável, você quer estar com as outras pessoas, você se torna falante, às vezes você até cantarola, né, no dia a dia e tudo mais. Você consegue perceber mais oportunidades do que ameaças, você se torna uma pessoa mais aberta ao mundo, você permite que as pessoas cheguem até você com mais facilidade. Então, muitos são os reflexos dos comportamentos quando nós estamos na sintonia da emoção da alegria. Mas também existem alguns comportamentos que, se eu estiver na sintonia da alegria e não perceber, eu posso estar me prejudicando e prejudicando as pessoas à minha volta. Ai, Tati, o que pode ser então que a alegria provoca de ruim na vida das pessoas? De posse, né, na sintonia da alegria, às vezes você acaba não percebendo as dificuldades das pessoas à sua volta. Porque você acha que as pessoas também precisam ser otimistas, sorridentes, tal, e pensar e processar as coisas assim como você. Então, às vezes, o otimismo exagerado faz com que você ache que as pessoas à sua volta estão de frescura, estão de mimimi. Na verdade, elas não estão querendo contribuir, não estão querendo fazer a coisa acontecer. E pode ser que não seja isso. Pode ser que aquelas pessoas não estejam na sintonia da alegria, assim como você está nesse momento. Então, às vezes, a gente perde a capacidade da empatia. Às vezes, de posse, né, na sintonia da alegria, mas sem uma percepção, sem consciência sobre aquilo, eu posso me tornar meio sem noção para as pessoas. Então, assim, tá todo mundo preocupado por uma coisa séria que aconteceu e você chega com piadinha no meio do caminho. Você chega com, não, porque, cara, não é hora disso, calma, a gente tá num velório. Tá todo mundo triste, chorando, tá tudo bem, não tem problema nenhum a gente tá triste, chorando por algo que tem acontecido, se a gente tiver consciência sobre aquilo. Então, às vezes, na sintonia da alegria, sem a sua percepção, você pode se tornar um pouco sem noção das coisas que acontecem à sua volta. E também, quando você está na sintonia da alegria, pode acontecer de as pessoas não quererem estar com você, pelo simples fato de elas compreenderem que você não vai dar ouvido a elas ou às lamentações delas, e aí elas precisam às vezes de algum conselho e falam assim, não é na Tati que eu vou, não, Tati não vai conseguir entender isso que eu tô passando. E às vezes então você, de posse apenas da emoção alegria, pode começar a afastar as pessoas à sua volta. Nossa, Tati, mas eu preciso ser triste para poder atrair as pessoas para perto de mim? De forma nenhuma. Você só precisa aprender a reconhecer a emoção do outro para você conseguir estar na mesma sintonia que ele, como utilizando a mesma emoção.
Olha que interessante a coisa da inteligência emocional agora ganhando um corpo. Então, o que a gente estava falando até então é a inteligência emocional, a habilidade de reconhecer as nossas emoções e as dos outros para a gente poder mudar os nossos comportamentos. Então, se você reconhece que a sua base emocional é a alegria, mas que você tem um amigo, alguém da sua família, um colega de trabalho, seu liderado, seu superior, que tem uma emoção base, uma emoção que ele sente na maior parte do tempo dele diferente de alegria, para você se conectar àquela pessoa, é importante você estar na mesma frequência que ela, ou seja, utilizando a mesma base emocional. Mas, Tati, se a pessoa está triste, eu vou ter que ficar triste também, aí não vai dar ruim para todo mundo. Calma que eu vou chegar lá. Então, conseguiram perceber os pontos positivos e negativos da alegria? Da emoção base alegria? Ótimo. Então, agora a gente vai passar para a emoção base tristeza, que é o oposto da alegria. O que é o negativo da tristeza? Quando a gente pensa na base emocional tristeza, o que é o negativo? Ai, Tati, a pessoa acaba ficando muito isolada. Às vezes ela não quer sair daquela situação. Tá muito choramingosa. Tati, essa pessoa acaba tendo muita autopiedade. Ela não tem força para poder fazer as coisas. Então, os comportamentos negativos da tristeza quase sempre são referentes a justamente essa perca de vitalidade, que é o que a alegria traz de uma forma oposta. Muito bem. Tati, então quer dizer que quando eu estou de posse da alegria, eu só tenho comportamentos ruins? Não. Existe um outro pacote de comportamentos que vem como reflexo também da emoção base tristeza, que são muito positivos. Por exemplo, na tristeza, você consegue ouvir com essência as pessoas à sua volta. Na tristeza, você se torna uma pessoa mais empática. Na tristeza, você se torna mais humano com você mesmo. Na tristeza, você respeita mais as pessoas. Na tristeza, você respeita mais a si próprio. Então, a base emocional da tristeza é uma base emocional feita de uma forma positiva para que a gente perceba aquilo que dói dentro da gente e a gente externe aquilo para fora. Para quê? Para que eu não fique doente. Lembra que a emoção reprimida vai ocasionar várias coisas no meu corpo? Então, é justamente neste ponto que eu quero que você preste muita atenção. Então, a base tristeza, ela nos ajuda a limpar aquilo que não está bem dentro da gente. Tati, mas eu vou precisar chorar? Não, chorar é um dos sentimentos, é um dos comportamentos que a tristeza vai, de repente, poder utilizar para limpar. Mas você pode conversar sobre o que te dói, você pode falar com as pessoas sobre algo que você desconhece ou algo que te chateia, que te deixa triste. Viver a tristeza, viver na tristeza o tempo todo não é bom, mas usar a tristeza para você poder resolver internamente aquilo que precisa ser resolvido é a melhor das emoções indicadas para isso. Tá vendo como que não tem só coisa ruim na tristeza? Então, falamos da alegria, falamos da tristeza, bora falar de raiva então agora. Quando a gente percebe, ou se você é uma pessoa que percebeu que a maioria dos seus sentimentos, das emoções que você sente no dia a dia, estão envolvidos em raiva, o que acontece? Quais são os comportamentos com quem tem essa base emocional raiva? Tati, essa pessoa é nervosa demais. Tati, essa pessoa é grosseira. Tati, essa pessoa às vezes desconsidera ou maltrata outras pessoas. Tati, essa pessoa é desequilibrada, ela não consegue, né? Ela extravasa a raiva dela com a primeira coisa que ela vê na frente. Muito bem. Esses são os comportamentos negativos de quando a gente não percebe ou não reconhece ou não quer reconhecer que estamos com raiva. Então, a raiva é o instinto.
A raiva vai trazer à tona o nosso instinto principalmente irracional, ou seja, aquela parte mais animalesca nossa. Então, quando nós estamos com raiva, a gente libera os nossos instintos de sobrevivência. Por isso que as primeiras coisas que a gente percebe é justamente essa coisa da luta. Eu estou com raiva e eu não vou permitir que isso aconteça, então eu vou lutar. Então, a forma negativa é você lutar contra alguém. Então, quando você está com raiva, a primeira ficha que precisa cair é: não existe um adversário para você. Não existe um adversário externo para você. Existe apenas um adversário e ele está dentro de você. Tati, o que é o ponto positivo da emoção base raiva? O ponto positivo da emoção base raiva tem a ver principalmente com o nosso tempo de resposta e o movimento que a gente dá para a nossa vida. Sabe por quê? A pessoa que entende a raiva que existe dentro dela, ela se torna uma pessoa incomodada. Incomodada, ela quer resolver coisas. Então, uma pessoa que utiliza a base emocional positiva da raiva consegue realizar muitas coisas. A raiva nos dá capacidade de realização, de rápida realização. De novo, pensando na questão da sobrevivência, mas desta vez controlando o bichinho que está dentro da gente e não fora. Então, o principal segredo, se você tem a base emocional raiva, Tati, o que é a base emocional mesmo? Você percebeu lá durante 7 dias que você sente mais raiva do que os outros sentimentos durante o seu dia a dia normal, não é nenhuma situação específica, durante o dia a dia normal, você percebeu que você sente mais raiva do que os outros 3 sentimentos. Então pode ser que a sua base emocional seja raiva. Percebendo isso, você precisa falar o tempo todo para você mesmo que você não tem um inimigo que precisa ser exterminado fora de você. Você só tem um inimigo e ele está dentro de você. Quando você reconhece o que está dentro de você, você vai aplicar a raiva de uma forma tão positiva e você vai dar uma reviravolta na sua vida. É uma emoção muito bonita, que em muitas situações a gente deprecia, né? A gente entende que ela é ruim, mas ela pode ser muito positiva também, ok? Fez sentido? E agora a gente vai para a última emoção base, que é o medo. Quais são os comportamentos negativos do medo? Os comportamentos negativos do medo geralmente é o bloqueio, é você não conseguir continuar. Um ponto muito negativo do medo é a paralisação, né? O medo paralisa a gente e não deixa a gente continuar. O medo reprime os nossos sonhos, o medo faz a gente não querer, ter medo de sonhar, ter medo de arriscar, de fazer mudanças significativas ou mudanças na nossa vida. Então, uma pessoa com uma base emocional medo, sintonizada no negativo, ela vai ter muito receio de fazer mudanças na sua própria vida. O que está tudo bem, desde que esse medo não lhe paralise. Desde que você consiga continuar a sua jornada, tendo os seus desafios, conquistando os seus sonhos da mesma forma. Então, de uma forma negativa, o medo nos paralisa. E da forma positiva, Tati, o que é positivo no medo? O positivo no medo quer dizer que o medo nos protege. O medo faz com que a gente tenha muito mais possibilidade racional de avaliar situações. O medo nos deixa melhores planejadores. O medo nos faz ter o plano A, o plano B, o plano C e dessa forma garantir a base da pirâmide existencial, né, desenvolvida por Maslow há bastante tempo atrás. O medo nos faz garantir a base dessa pirâmide de Maslow, que tem a ver com segurança. Então, nós precisamos de um medo, sim, na nossa vida, para nos deixar mais cautelosos.
Mas a cautela excessiva vai paralisar as nossas ações. Então, quer dizer que eu preciso aprender a compreender o meu medo e a contorná-lo. Tati, como que eu contorno o meu medo? Quando você começa a estabelecer diálogos internos de que será que realmente, de uma forma racional, isso que está me deixando, isso que está me deixando com medo, me fazendo fugir das situações, será que isso verdadeiramente pode acontecer? Porque às vezes a gente coloca alguns medos na nossa cabeça que eles são imaginários, eles não são reais. Então, para eu poder lidar com o meu medo, eu preciso compreender se aquele medo é real, e aí realmente eu tenho que montar um plano de ação para ele, ou se ele é imaginário. E aí eu preciso conversar comigo mesmo, falar assim, Tati, não existe perigo nisso. E se acontecer isso, a gente pode fazer aquilo e aquilo outro. Então, se eu dou sustentação de segurança para o meu medo, eu consigo agir a partir dele. Tá fazendo sentido isso para vocês? Porque eu quero que vocês comecem a colocar isso no dia a dia, na sua vida. Eu quero que você comece a colocar essas informações nas experiências, nos relacionamentos que você tem, para que você possa agir de uma forma diferente.